Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A paz do Senhor Jesus. Eu quero te dizer neste dia que Jesus, Ele muda situações. E o texto bíblico que eu quero basear a minha fala está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. E eu vou ler o versículo 5, que diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus chegou ao lago de Genezaré e a multidão lhe acompanhava, e ele viu 2 barquinhos no lago. Estavam lá os 2 barcos, e os pescadores, donos daquele barco, estavam na beira-mar, lavando as suas redes. Mas diferente dos outros dias, eles estavam lavando apenas, quem sabe, os sargaços, as algas, as plantas marítimas. Porque naquele dia, naquela noite, eles nada haviam apanhado. Mas Jesus chegou e solicitou a um dos donos dos barcos, a Simão Pedro, que lhe cedesse o barco para que ele pudesse ensinar a multidão do barco. E Pedro ali disponibilizou o barco, Jesus entrou, Pedro foi até ali, um pouco distante da beira-mar, e dali do barco Jesus ensinava aquela multidão. E quando concluiu a sua palestra, o seu ensinamento, a sua pregação, Jesus olhou para Pedro e disse: Faze-te ao mar alto para pescar. Jesus convidou que Pedro voltasse novamente para o alto mar. E Pedro olhou para Jesus, quem sabe frustrado, disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele, do alto da sua experiência, ele era pescador de profissão. Em outras palavras, disse para Jesus: Mestre, hoje a maré não está para peixe. E eles trabalhavam, era a subsistência deles. Naquele dia foi um dia de trabalho perdido. Eles iam voltar para casa com um dia de trabalho perdido. E ele disse: Senhor, como na minha experiência, hoje não está para peixe. Mas Jesus tinha dado a ordem. E o que eu acho interessante é que Pedro, mesmo tendo demonstrado a sua vivência, o que tinha acontecido, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Mas naquela hora, Pedro, ele creu. Você que está acompanhando a nossa série Aprendei de Mim, sabe que no episódio anterior
A palavra foi creia na palavra de Jesus e novamente estamos aqui. Ele creu. Ele disse, mestre, a gente trabalhou a noite toda, a gente nada apanhou, hoje a maré não tá para peixe. Pescador sabe onde peixe está, hoje não tem peixe, não adianta. Ele não disse não adianta. Ele disse, mestre, a gente trabalhou a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, porque tu mandas, nós vamos lançar a rede. E eles foram para o alto mar, ele e o outro barco. E eles lançaram as redes, aonde Jesus orientou. O dono do céu, o dono da terra, o dono do mar, o dono dos peixes, o dono das aves, o dono dos répteis, o dono de tudo. Aquele que pode, que é desde a fundação do mundo, o eterno, o grande eu sou, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que sabe a minha e a tua estrutura, aquele que conhece a minha e a tua história. Ele disse, lança aqui a rede. E eles lançaram. E a Bíblia diz, eu vou ler para você não pensar que é coisa da minha imaginação. Versículo 6. E fazendo assim, fazendo como Jesus havia orientado, colheram uma grande quantidade de peixes, de forma que se lhe rompia as redes. Era muito peixe. Foi tanto peixe que eles fizeram sinais aos barcos dos outros amigos para que ajudassem a transportar, porque só o barco deles não ia adiantar. Quando a gente crê e obedece ao que o Senhor nos manda e orienta, o milagre é certo. E não é milagre raquítico, não, é milagre abundante. É vida abundante. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos seus pés e disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pobre pecador. No versículo 7, diz que foi tanto peixe, que se conseguisse mais, se colocasse mais, o barco ia a pique, o barco ia afundar. Mas as bênçãos do Senhor, elas são perfeitas, elas são serenas, são abundantes, mas elas não causam perturbação. E aqueles homens voltaram para a beira-mar, trazendo o fruto da obediência. E tendo agora uma experiência na sua vida de que Jesus tem poder para mudar a situação. Eles trabalharam a noite toda, nada apanhou, mas na orientação do mestre, eles não iriam voltar mais para casa frustrados, nem de mãos vazias. Eles iam voltar com o sustento diário, porque Jesus mudou aquela situação. E eu quero ministrar sobre a tua vida. Deus conhece a tua história. Quem sabe você tem acumulado frustrações na sua vida, desenganos, planos frustrados. Mas neste dia, o Senhor quer entrar na sua vida, entrar no seu barco e trabalhar no teu coração. Abre o teu coração. Olha, Pedro poderia ter recusado ali Jesus, mas ele abriu o barco, deixou Jesus utilizar aquele barco ali. Jesus utilizou e Jesus supriu ali a sua necessidade. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a situação da tua vida. Mas você precisa acreditar
e obedecer. Que Deus te abençoe.